Bezrat Hashem, nós retornamos ao estudo do Sefer Moreh Nevuchim, dando continuidade ao primeiro tomo, capítulo 29. Nós estávamos analisando a ocorrência da terceira definição contextualizada, onde o Ramban nos fez a citação do termo Eitzev, desse verso que aparece na expressão Vehamamaru Vaitzvu. E ele mostra ali a evidência do entendimento dele de que se tratava de um termo que aponta para a ideia de ira. E toda vez que a Bíblia hebraica usa esse sentimento em relação ao divino, ela está denunciando um problema com a questão da idolatria. De tal modo que, devido ao volume de vezes que esse tipo de linguagem é usado, o Ramban estava absolutamente convencido de que a totalidade da Torá tem apenas um único objetivo. E esse objetivo é conter o problema ou eliminar o problema da idolatria. Então, nós vimos esse texto, vimos que o tema ali é o Ishayahu falando dos israelitas de sua época e seguindo, portanto, ensinos que eles haviam recebido, que, portanto, já estavam chamando de sua tradição, algo que serve para enfatizar um fato, o de que nem toda tradição é uma boa tradição. Infelizmente, isso é confundido e muita gente recebe ensinos tradicionalmente e insistem em mantê-los, se recusam a analisá-los de maneira crítica, sob a desculpa de que são tradições. E nesse caso aqui, eles haviam recebido ensinamentos idólatras de forma tradicional, demonstrando que era um problema já de seus pais e de seus avós. E ainda assim, sua tradição não foi considerada validada. E aí o texto prossegue para dizer que Kama Yamaruhu Vamidat Yatzivuhu Bishimon. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto e lamentaram por ele nas terras secas, mostrando o mesmo termo com aquele sentido que vimos no dicionário. O termo é uma palavra que quer dizer muitas coisas. Quer dizer se irar, quer dizer se entristecer, quer dizer doer. E essa pequena cláusula é de Terrilim 78:40, onde o texto nos traz uma ideia que reflete a anterior. Só que nesse caso aqui o autor da canção lembra da rebelião judaica contra a divindade lá no deserto, para usar como se fosse um paralelo. E dizer, olha, depois de todos esses séculos, por assim dizer, já que a tradição projeta Moshe para muito antes dos israelitas estabelecidos ali, eles são os mesmos. Então a narrativa, portanto, ganha um aspecto tipológico. E considerando que a Torá, o texto da Torá é montado a partir de uma diversidade enorme de textos, provavelmente no período do Shaul, Davi e Shlomo, então você tem a partir daquele período essa construção de Israel como o povo que se rebela contra o divino. E a rebelião acontece pela idolatria. E aí o texto faz esse paralelo com a raiz Etzev, e ele associa a raiz com a palavra maru.
que é o termo ali para rebelião. Então isso faz o Etzev indicar a ideia de provocação que o Ramban deseja passar, embora essa não seja a tradução que nós colocamos no texto, mas é a associação dos termos. E aí, prossegue-se com algumas cláusulas de Tehillim 139. Hakreni el veda levavi bechaneni veda sarafpi mizamini el, né? Força divina, mizamini. Conhece meu coração, testa-me e conhece meus pensamentos. Ure et derech otzev bi unechene bederech olam. Vê se o caminho da ira está em mim e guia-me pelo caminho perpétuo. Que literalmente ele diz o caminho do mundo, derech olam. Que é, a ideia é que o mundo perdura. Como Shlomo dizia, vem uma geração, passa uma geração, o mundo permanece, a terra permanece. Então nós somos passageiros. Por isso o mundo, na concepção bíblica antiga, era um sinônimo daquilo que é perpétuo, daquilo que, para todos os efeitos em relação a nós, dura para sempre. Notem, porém, como isso é diferente de dizer que é eterno. Geralmente esse termo, olam, ele é traduzido com a influência religiosa, a influência teológica, que ignora esses fatos e vai usar o termo eterno aqui. E é claro que isso é um contrassenso em vários níveis. Primeiro que a palavra eterno quer dizer algo que não tem começo. E é por isso que não tem fim, porque o que não começou não pode terminar. E, portanto, ninguém pode falar isso de si mesmo, ninguém pode falar isso de absolutamente nada, na verdade. Né? As pessoas dizem, por exemplo, quando querem falar do fantasma, eles dizem que é uma alma eterna. Mas para dizer isso, você tem que então dizer que essa alma nunca começou. Não tendo começado, então como que você sabe que ela existe? Porque todos nós começamos. A única coisa que nós dizemos que não tem princípio, que é eterno, é o divino. Mas nós dizemos isso porque nós temos princípio. E, portanto, o divino tem que ver com aquilo que nos precede na existência. Aquilo que, portanto, provoca a existência. Portanto, essa expressão não pode ser usada para mais nada. Não pode ser usada em relação a absolutamente nada. Só o divino mesmo. Só o divino é eterno. Então, logo, a única tradução possível ali de do mundo, né, Bederech Olam, o caminho do mundo, é perpetuidade. O único conceito que se associa a isso é a perpetuidade. Porque perpétuo é uma coisa que começou, mas que você não tem previsão de que quando acaba. Que é mais ou menos o que para nós é a duração de um planeta ou de uma estrela. Termina, mas são em bilhões de anos, então quer dizer, não tem nada a ver. É perpétuo para todos os efeitos. Então o termo está presente novamente. E percebam como o verso é um indicativo de profundos conceitos. Né? O Ramban não atribui ao divino mágica. O Ramban quer nos orientar para uma visão de Deus, para uma visão do divino, que tem a ver com a realidade, tem a ver com o mundo real que a pessoa vive. Então, indiretamente, ele escolhe cuidadosamente os versos que apontam nessa direção que ele pretende que olhemos. Esse verso, né, é uma tefilá onde a pessoa fala para o El, para a força divina, que o conhecesse. Para você cogitar uma frase como essa, você não pode ter a noção mágica de que Deus sabe de tudo. A tal da onisciência. Porque aí, senão, se você tiver isso, você volta no paradoxo do Epicuro. Né? O paradoxo do Epicuro, que já foi falado em outras aulas, mostra que
esses conceitos de onisciência, onipotência e onipresença, eles são mutuamente exclusivos. Eles se contradizem entre si se você considera o divino um ser bom. A menos que você considere o divino o maior demônio que existe no universo. Aí tudo bem. Aí pode ser que o paradoxo não te afete. Mas se você quer pensar o divino como algo positivo, como algo bom, não tem como esses três conceitos trabalharem juntos. Porque a gente olha o mundo e o mundo tem aquilo que as pessoas reprovam. E o divino, portanto, seria então o responsável. E sendo ele o responsável, ele não poderia responsabilizar ninguém, porque é ele que faz tudo. Logo, nada pode ocorrer fora do seu controle. Portanto, é ele que faz tudo. E sendo ele que faz tudo, ninguém tem responsabilidade por nada. Então, a mesma coisa. Quando ele pede para que para que a força divina o conheça, teste ele, conheça seus pensamentos, ele está colocando todos esses itens, por assim dizer, o coração e os pensamentos, e no teste o comportamento, ele está colocando essas coisas fora do divino. Ou seja, o divino não tem pensamentos, por isso ele diz, conhece os meus pensamentos. Por quê? Porque o divino não tem pensamentos. O divino não é uma mente, não é um corpo humano com uma mente humana, com opiniões e pensamentos. E o meu coração, quer dizer, o meu sentimento, o meu íntimo, no caso. E ele pede para que o divino o conheça. E aí ele mostra o que impediria isso. Ele mostra que o que impediria é a ira estar nele. Essa ira impediria o divino de conhecê-lo. E a ira nada mais é do que o julgamento. É por esse motivo que a Bíblia hebraica vai dizer que a ira também pertence ao Hashem. Minha é a ira, diz o Hashem. Então, por que minha é a ira? Porque meu é o julgamento. Não são vocês que decidem o que é o bom e o mal. Porque o bom e o mal não existe na concepção do ser humano. É fruto do ego humano, é fruto da imaginação humana, não é nada real. Nós só podemos determinar o que é fato e o que não é fato. O que é correto e o que não é correto. Bem e mal, não. Bem e mal está, só o divino pode determinar isso, através da sucessão dos eventos. Então, o juízo ou a ira pertence ao divino. Então ele disse, quando eu me iro, eu quero assumir esse lugar. Eu faço de mim mesmo o El. Eu faço de mim mesmo o meu objeto de culto. Eu me torno, como se fosse na minha imaginação, um ser mágico. Que foi exatamente a promessa da serpente para o Adão e para Havá. Comam esse fruto, vocês vão ser como Elohim, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês vão poder julgar os outros. Vocês que vão determinar quem é bom e quem não é. E o que é bom e o que não é. E era exatamente isso que não era para fazer. Então ele estava pedindo para o divino. Mostrando, na verdade, através do texto, através da canção, através da rima que ele fez, em Ivrit, né? Ele estava mostrando qual é o ponto de conexão. Então, o conhecer do divino de cada um de nós, evidentemente tem a ver com a Neshama em nós, que consegue observar o Yetzer Hará em nós e impedir o seu manifesto. Ver se a ira está em mim. Porque ele disse isso? Porque não estava. Porque ele era capaz, ainda que provocado, observar o próprio ego, como ele reagia àquilo, como ele buscava a identificação e, sendo capaz de observar o Yetzer Hará em si mesmo, aí sim você é capaz de, com precisão, observar o Yetzer Hará no outro. E ao observar o Yetzer Hará em si mesmo,
te permite ter a compreensão da inconsciência em você mesmo, impedindo o seu julgamento sobre você mesmo. Você para de se demonizar quando você percebe isso. Você percebe o Yetzer Hara em você mesmo, e portanto você percebe que a mente é autômata, e você vê o seu funcionamento, de repente você não é mais aquele ser tão horrível que você achava que você era. Você começa a se compreender e perceber que tem um instinto, que tem uma mente, que tem todo um histórico egóico que incutiu isso em você. E você observa agora isso. Outrora não. Outrora você se confundia com isso. Agora você consegue notar quando isso acontece. E a partir do momento que você nota esse fenômeno ocorrendo, a sanidade chegou. Porque a insanidade, ela depende da inconsciência, isto é, de você não saber disso. A partir do momento que você é capaz de observar a si mesmo, você está livre já. Você não vai se libertar no futuro, você está livre agora. Porque só quem é livre consegue observar isso, notar isso. Então, ele convida a consciência a observar a si mesmo, ou seja, observar os seus pensamentos. O teste, portanto, é o teste da identificação. Se me identificarei ou não com esses pensamentos. Então ele não pede ao divino, tira de mim os pensamentos. Isso é uma oração de tolo. Seria como dizer que o meu estômago não faça digestão do que eu comi. Não faz sentido. O pensamento é uma coisa involuntária. Não tem a ver. Não é você que faz isso daí. Isso acontece sozinho. Mesmo quando você está dormindo e, portanto, não está acordado, você está pensando, mesmo assim. É por isso que se sonha. Como é que vai sonhar se não for assim? Você cria toda uma história. Às vezes lembra, às vezes não lembra, mas o cérebro não para de produzir histórias. A grande questão, portanto, é você entender como se desidentificar disso, ou seja, parar de extrair o seu senso de identidade, de pessoa, de quem você realmente é, dessas ficções, dessa produção mental. Você saber utilizar isso, em vez de extrair a sua identidade disso. Então, quando Urashi comenta aquele trecho, Urashi diz, se há um caminho da vergonha, a expressão que ele usa lá é ma'atzvah, que é também traduzido como provocação, há um caminho da provocação, e deteriorização, que é o calcul, em mim. Então ele quis dizer, quando ele falou, olha os meus pensamentos, então Urashi diz, pensamento está para provocação, que o Yetzer Hara, ele extrai a sua identidade do antagonismo com o outro, é por isso que todo Yetzer Hara precisa de inimigo. A coisa mais importante para a mente humana são seus adversários. Mais importante do que o que a pessoa quer é o que a pessoa não quer. Mais importante do que a pessoa aprova é o que a pessoa não aprova. Né? Então você tem a provocação constante, e o Yetzer Hara está sempre em busca de provocar o outro, por isso quando uma pessoa está inconsciente, ela estará sempre provocando o seu entorno para se alimentar de alguma identificação positiva, ou seja, ela fala uma determinada coisa e um outro ego se manifesta dizendo eu também, ou negativa. Ela fala uma determinada coisa e outro ego reage, não, você não pode falar isso. Então, esse antagonismo ou a cooperação na identificação, funcionam os dois por a mentalidade egóica da exata mesma maneira. Serve para aumentar o senso de que o ego existe. Ele quer o tempo todo se convencer de que existe. E aí, isso deteriora as relações, na verdade, e provoca o sofrimento. Né? E veja, quando Urashi comenta isso, Urashi só está preocupado com a linguística. Por isso, eu trouxe Urashi aqui. Porque Urashi, na maior parte das vezes, ele está preocupado em como se lê o texto. Então, esse comentário que ele fez é pertinente por isso. Então, o autor da canção, Davi, pede ao divino que o conheça, que conheça ele intimamente, que conheça o seu coração, para ver se ele era progênio intelectual dos patriarcas. Pois só uma pessoa desperta é progênio intelectual dos patriarcas. Não tem nada a ver com ter sangue, como o mito do sangue judeu, ou sangue espanhol, ou sangue português, ou qualquer tipo de sangue. Né? O único sangue que nós temos entre nós
é o sangue humano. E o sangue humano são dos tipos sanguíneos que a ciência conhece. E esses tipos são sempre os mesmos tipos, né? Quer dizer, não tem como, esse cara está no hospital, mas ele não pode receber doações porque ele precisa de um sangue japonês, né? E a gente não tem aqui um banco de sangue japonês, a gente só tem sangues italianos, aí não pode pôr nele, senão ele morre. Quer dizer, isso não existe, né? Você sabe muito bem disso. Então, não. O que existem são tipos sanguíneos específicos e separados. É o A, né? A positivo e negativo, B, positivo e negativo, AB, positivo e negativo, e O, positivo e negativo. É isso que tem. Não tem sangue judeu, nem sangue de nenhum tipo de nação. Porque essas coisas são simplesmente ficções que o Yetzer Hara cria para que as pessoas se vejam como melhores que outras pessoas ou separadas de outras pessoas. Então, ser progênie intelectual dos patriarcas não pode ter que ver com ser do sangue judeu ou qualquer sangue que seja, mas sim com a Neshama, com a consciência, que é o que nos liga ao divino. E aí não tem que ver se a pessoa é ou não judeu. Tem que ver se a pessoa é ou não consciente. Então, a pergunta que ele está se fazendo ele também é um rebelde? Então entenda aí o que é rebelde, né? O rebelde é o que se identifica com a narrativa. Ele se deteriorou, ou seja, ele se tornou inconsciente. Há nisso contraste com o rebelde, que foi mencionado de fato no Terrilim 56, Baelohim ahalel dibro ve'elohim batachti, loirá mayaseva sarli. No Elohim eu confio e não tenho medo. Que pode fazer a carne contra mim? Contra quem? Contra a pessoa que escreveu essa música? Não. Isso é uma expressão da Neshama. A Neshama tem constante e absoluta confiança no divino. O que o ego, a carne, o mortal, o que acontece no mundo pode fazer contra a Neshama? Nada. Não há nenhuma relação entre uma coisa e outra. Não há nenhum tipo de ameaça contra a Neshama. A Neshama nada teme por isso. Porque não há nenhum tipo de ameaça. Então, entende? Não é a pessoa que escreveu a musiquinha que está dizendo o que os outros podem fazer contra mim. Bom, porque se fosse isso, dava para responder. Dava para falar, bom, pode meter uma flecha na sua cabeça. Pode te furar de espada. Pode jogar uma pedra em você. Pode vir com um exército e matar todo mundo na sua cidade. Nossa, tem tanta coisa que pode acontecer. Contra a carne, certamente. Mas o que está falando é me chamar. Eu confio no Elohim, portanto na vida, portanto na realidade. Eu não tenho medo. Essa é uma característica da Neshama, ausência de medo. O que a carne pode fazer contra mim? O basar, a carne, a composição, é um eufemismo da identificação do Yetzer Hara. Porque o Yetzer Hara, ele não sai da superficialidade. O Yetzer Hara julga as pessoas pela roupa das pessoas. Eu espero que você imediatamente tenha pensado isso. Isso não é novidade nenhuma. O Yetzer Hara julga você pelo tamanho do seu nariz, pela cor do seu cabelo, pela roupa mesmo. Se você está com um pano que ele considera um pano de seres superiores, ou você está com um pano que ele considera um pano de seres inferiores. O Yetzer Hara nem te vê, na verdade. Ele vê a personagem. E de repente você está coberto com um tecido que na narrativa do Yetzer Hara representa algo negativo, ele não vai nem se relacionar com você. Ele reagirá a você como se ele estivesse com aquela personagem representada pelos seus adereços. Ele vai te julgar a despeito da sua realidade. Você não é um ser humano, você é uma história que ele tem. Então, por isso que quem é identificado com o Yetzer Hara tem essa principal característica, um excesso de preocupação com a aparência. Não estou falando só de beleza.
Porque geralmente quando falamos assim, a pessoa pensa que estamos falando de se arrumar, se maquiar, no caso das mulheres, ou em alguns países homens também fazem isso. Não, nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de você construir uma identidade por meios externos. Como, por exemplo, você se vestir como eu fazia na minha juventude, período de Yeshiva, você veste aquela roupa de ortodoxo. Você cria com isso uma identidade, você não é um ser humano mais, você é aquilo lá, aquele personagem. Então, isso é um estado completo de inconsciência, que esses grupos que reduzem o ser humano a personagens, eles fazem isso para que as pessoas sintam parte desse ego coletivo. Para que as pessoas não enxerguem a si mesma como os humanos que são, e logo não enxergarão também os outros, porque então quem não está com aquela fantasia não é, né? Alguma coisa ele não é. Então o Yetzer Hara é totalmente ligado à carne, por isso ele separa homens e mulheres na carne também, né? Falamos há pouco do problema de você separar o valor das pessoas pelo gênero biológico da pessoa. Mesma coisa, você está olhando a carne. Entende? Você constrói uma identidade com base no que é supérfluo. Você não enxerga o ser que ali está, a Neshama que ali está. Porque é claro que não. O Yetzer Hara, a mente humana, não tem nenhum acesso a Neshama. É óbvio. Para todos os efeitos, a Neshama não existe para o Yetzer Hara. É inexistente. A Neshama consegue observar o Yetzer Hara, nunca o contrário. Nunca a mente enxerga a Neshama. Nunca. Em nenhum momento e por nenhum milésimo de segundo. É sempre a Neshama que observa o Yetzer Hara. O oposto não tem como ocorrer. Então, da mesma forma, Kol yom dvarai v'yatzvu alai, kol mashevotam lara. Em seus pensamentos, nos que são identificados, só pode ter um resultado. Consideram-me fazer o mal o dia todo. Eles se ajuntam e se escondem. Isso é uma descrição exata dos movimentos do Yetzer Hara, da mentalidade humana, da mente identificada com ideias e narrativas. É isso que o Yetzer Hara faz. Não existe isso do Yetzer Hara desejar o bem de ninguém. Não existe bem para o Yetzer Hara. Existe uma troca, existe uma barganha. Uma barganha. Eu faço isso para você me dar aquilo. Por quê? Porque é sempre uma busca por identidade. Então, uma pessoa completamente suplantada pelo Yetzer Hara não vê num outro um ser humano que necessita de ajuda. Vê nele uma oportunidade de como eu ganho alguma coisa com isso. O que eu posso ganhar com isso? Porque não tem nenhum ser ali. Tem apenas uma personagem que ele tem na cabeça. Então, e a pessoa faz isso mesmo para si mesma. Mesmo para criar uma narrativa. Por exemplo, o Yetzer Hara cria uma narrativa de que eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou uma pessoa muito boa. Eu sou. E aí, para manter essa narrativa, aí ele pode ver uma pessoa na rua pedindo dinheiro, ele dá o dinheiro. Mas ele faz isso porque ele quer manter essa narrativa. Eu sou. Viu como eu sou? Eu sou uma pessoa. Então ele vai mantendo essa narrativa. E por isso que os sábios dizem, o idólatra não é capaz de fazer nem bondade. A bondade dos idólatras já é um pecado. Porque tudo que é feito a partir do Yetzer Hara é a definição do que é pecado. Pecar quer dizer errar o alvo, desviar-se do objetivo. E toda a ação da inconsciência humana é desviada do objetivo. Porque o objetivo de toda mitzvah, de toda boa ação, é elevar a pessoa, é despertá-la, é apontar ela para o divino, é trazer ela para a realidade. Portanto, o Yetzer Hara vai fazer sempre o oposto, vai construir identidades com isso. Então, o texto está simplesmente narrando com uma grande precisão como funciona. A Neshama é ausente de medo e ignora completamente os apelos da mentalidade, e o Yetzer Hara é constantemente ocupado
em como ele vai vencer o outro, em como ele vai se destacar do outro, em como ele vai ter razão em relação ao outro, o que ele pode tirar do outro, o que ele pode ganhar do outro, mesmo que esse outro não exista de fato, seja uma personagem na sua cabeça. Ou, por exemplo, o divino. A relação do Yetzer Hara com a religião é o que eu posso fazer para o divino me dar as coisas. O que eu posso fazer para ganhar as coisas. A coisa que mais interessa uma pessoa é falar, olha, vamos fazer uma palestra onde nós vamos ensinar os segredos de Deus fazer as pessoas ficar ricas. Faça isso numa cidade. Você lota um estádio com isso. Porque é isso que o Yetzer Hara deseja. Ganhar, obter, aumentar o seu senso de identidade. Então note no texto que não se tratava de que eles lutavam contra as palavras do Davi, mas que se rebelavam contra ele. Essa é a expressão ali do Yatzvu. Urashi provê o contexto das palavras, eles espreitam, se reúnem na esperança de seguirem ele, observarem seus passos, espionarem, para guiarem os perseguidores. Veja, a descrição perfeita de uma pessoa absolutamente suplantada pelo Yetzer Hara. A mentalidade egóica faz isso, tem um interesse, por exemplo, na vida dos outros. Vive em função disso, quero saber o que ele disse, o que ele fez, olha lá, olha o que ele está fazendo agora, olha o que é isso. Porque o Yetzer Hara vive disso, vive da demonização do outro, vive de extrair identidade, eu sou a pessoa que te contou. E uma das coisas que dá mais prazer por Yetzer Hara é isso, é o Lashon Hara. Porque quando você vai contar algo para alguém de alguém, você, naquele instante, mesmo que você seja uma pessoa, digamos assim, sem a narrativa do Yetzer Hara, né? Sem o sucesso que o Yetzer Hara disse que tem que ter, ou sem o dinheiro que ele disse que tem que ter, não tem problema. Naquele momento em que você que está passando a mensagem, você é enorme, você é importante, você sabe mais que o outro. Então é um prazer muito grande da pessoa contar algo para o outro. E aí eles espreitam, justamente, né? Uma das características é essa, o excesso de preocupação com a vida alheia. Especialmente com a intimidade alheia. Uau, se tiver acesso a isso, então melhor ainda. Porque aí você acusa a pessoa disso e daquilo, demoniza a pessoa disso e daquilo. Há uma obsessão com a sexualidade alheia, com a vida dos outros, com quem eles casam ou deixam de casar, com quem eles comem ou deixam de comer. Percebe? Então, eles observam seus passos, espionam para guiarem os perseguidores. O Silvio complementa dizendo, sabe mais da vida do outro que o próprio outro. Exatamente, o Yetzer Hara vive em função disso. Não é? É um interesse obcecado pela vida alheia. E por tipos, porque ele pega a vida das pessoas e cria personagens, lembremos disso. E aí cria uma obsessão com esses personagens. Né? Então, tudo isso era sobre o que ele dizia ser a prática dos perversos de Israel. Não está falando aqui de pessoas de outras nações, né? Vale a pena lembrar. Eles mentiam esperando a reação dele, tentando provocar o medo para ele fugir para Achish, que era, para quem não conhece ou não lembra, Achish foi o monarca para o qual o Davi procurou refúgio quando ele escapou de Shaul, conforme está escrito lá em Shmuel Aleph 21. E em termos gerais, então, o povo de Israel se rebelava contra os decretos do Davi, né? Se rebelava contra os decretos dele, que tinham o objetivo de transmitir ou de elevar as pessoas para a espiritualidade. Então, essa é uma rebelião. E aí, portanto, uma característica do Yetzer Hara. Ou seja, a tentativa de destruir o outro. Sempre essa obsessão, em vez de viver a própria vida e deixar literalmente se incomodar com o outro, o Yetzer Hara constrói a necessidade de que o outro seja como eu imagino que tem que ser. É por isso que você tem da parte de religiosos essa obsessão com a sexualidade alheia, com a liberdade do outro, com a opinião que o outro tem. É uma obsessão muito grande, porque se você tem um caminho justo, então siga você esse caminho. Por que você está preocupado com o outro? Por que você não segue ele? Se é tão bom assim. Se é uma coisa tão boa, então eu não tenho tempo para outra pessoa. Por exemplo, esse caminho de estudar a Torá, isso é uma coisa muito boa para mim. É tão boa que eu não tenho tempo para mais nada, eu só tenho tempo para isso aqui. Então a vida do outro é totalmente desinteressante para mim.
Porque isso aqui é interessante para mim. Então, outra coisa não me é interessante. Então, já não me incomoda em nada. Ah, mas o outro faz assim, faz assim. Tudo bem, eu não tenho nada com isso. Cada um tem a sua própria vida para cuidar. Então eu tenho que ter aqui o meu problema. Ele não me incomoda em nada. A existência dele não é para mim um objeto de julgamento. E o fato de ele viver como ele acha que é melhor para ele, não me incomoda em nada. Porque não há da minha parte o juízo sobre o outro. Porque eu tenho que observar o Yetzer Hara em mim. E observando o Yetzer Hara em mim, eu não permito que esse mal se prolifere. Então, o Davi, através de toda essa textualidade aí, ele serve para nós de exemplo do motivo pelo qual ele está aqui na narrativa do Ramban, representando a progênie intelectual do patriarca, e os outros israelitas, portanto, da família do Shaul, não estão, e os seus comportamentos, que refletem com perfeição o Yetzer Hara, a mente identificada com crenças, opiniões e ideias. Então vamos ver mais uma definição, a definição 2 e 3 contextualizadas. Nós temos esse trecho aí do Bereshit. Anfilim ayu va'aretz bayaminaem vegam achreichen asher yavu bnei haElohim et banot ha'adam va'eldu lahen imma agborim asher me'olam anshei Hashem. Os Nefilim estavam sobre a terra naqueles dias e também depois, quando os filhos de Elohim se relacionaram com as filhas dos homens e elas lhes geraram filhos. E estes foram os heróis antigos, homens de renome. Vayar Hashem kirabara at ha'adam ba'aretz v'chol ha'yetzer machshevot libo rak ra kol hayom. O Hashem viu que o povo sobre a terra era muito perverso, que todas as imaginações do coração deles pendiam sempre só para o mal. Vainachen Hashem ki asa et Adam ba'aretz vaita'atzev el libo. Hashem se arrependeu de ter feito o Adão sobre a terra. E isso afligiu seu coração. Então, algumas coisas antes da gente entrar nos textos, né? Mitos que a gente sempre aproveita para desmistificar. O mito dos Nefilim, né? Eu já vi, inclusive, gente de outra religião, mas que eu considero pessoa inteligente, tropeçar nisso, porque acredita nesse mito de que o planeta Terra, há muitos anos atrás, tinham seres humanos gigantes, que eram os Nefilim e tal e tal. Então, isso é biologicamente impossível. E não precisa ser nenhum gênio da biologia, nem doutor em nada para entender isso. Eu só espero que algum dia na sua vida você tenha tido a oportunidade de ver, pelo menos em foto, uma pessoa com gigantismo. Gigantismo não é uma qualidade, mas uma patologia, uma doença. Sempre é um distúrbio do último sistema que a medicina descobriu do corpo humano, que é o sistema endócrino, e é associado, né, gigantismo e acromegalia, são dois termos que são associados entre os distúrbios que são hormonais e metabólicos, e é uma, portanto, enfermidade hormonal, portanto, a maior parte da história da humanidade. Nós não sabíamos o que isso significava. É uma doença. Aí o colega comentando, visto em documentários, exatamente, hoje tem material, caso você não tenha visto nada sobre isso, recomendo que você vá atrás, inclusive de analisar a questão, assim, é interessante, é um tema interessante. E, basicamente, é a excessiva secreção do hormônio do crescimento durante a idade do crescimento. E isso gera inúmeros problemas de saúde para a pessoa. Não faz a pessoa ficar forte, não faz a pessoa ficar
capaz de coisas que ninguém é capaz. Pelo contrário, debilita enormemente a pessoa. A estrutura óssea fica comprometida, a estrutura muscular fica comprometida, o sistema nervoso fica comprometido, e a pessoa tem propensão a uma série de doenças. Enfim, não vira o grande guerreiro da fantasia, seja do Oriente Médio, seja de qualquer outra nação do mundo. Por que não? Porque existe uma limitação física para a estrutura dos órgãos e dos tecidos. E nós temos um planeta que tem um grau de gravidade, nós temos uma gravidade, e portanto, nosso corpo é do tamanho que é, e os animais hoje em dia são do tamanho que são, fazendo negociações na área da física e da química com a gravidade e a pressão atmosférica do planeta. Quando nós lemos a respeito de dinossauros há 1 milhão de anos atrás, nós estamos falando de um planeta que tinha outro tipo de atmosfera. A atmosfera daquela época era muitíssimo mais densa do que a nossa. Então, boa parte daquela massa corporal que era possível naquele período se dá por causa das condições climáticas daquele período. Não havia nenhum ser humano naquele período, até porque, se nós pudéssemos, numa ficção absolutamente impossível, de acordo com os atuais conhecimentos da física, entrar numa máquina do tempo e ir para 1 milhão, 2 milhões de anos atrás para olhar dinossauro, assim que a gente saísse na máquina, nós íamos começar a sufocar, porque o nosso pulmão ele não é adaptado para o ar tão denso, ou seja, nós nos afogaríamos no próprio ar daquele período. Então nós precisaríamos de roupas especiais para sequer isso ser possível, porque não ia dar, porque o ar era denso demais e o sistema do planeta era outro. E por isso era permitido que os animais crescessem nas proporções que cresceram, porque a sensação gravitacional naquela época também era outra sensação, e tudo isso foi mudado quando o meteoro atingiu aqui. Parte da atmosfera foi perdida para o espaço, boa parte das condições climáticas foram modificadas e o nosso atual sistema, com esse ar bem mais rarefeito, se nós fizéssemos o contrário, se pegássemos um dinossauro do passado e trouxéssemos ele para cá e soltássemos ele no zoológico, ele morreria sufocado. Porque o nosso ar é muito rarefeito para ele, porque a massa corporal dele exigia muito mais do que nós temos para oferecer. Então, assim, isso eu só estou explicando para que você tenha uma visão de realidade das coisas. Para quando você ouvir de gigantes, você entenda, não é uma questão de crença ou falta de crença. É uma questão da pessoa estar delirando. Ele não sabe como o mundo real funciona. Só uma pessoa assim pode cogitar sequer uma ideia tão estúpida quanto essa, de homens gigantes. Isso é completamente sem sentido nenhum. E você tem evidências, como eu mencionei, dessa doença, para demonstrar. O cara não cresce 10 metros, a pessoa com a doença. É um pouquinho só que ele cresce. E pronto, já é um doente, não consegue mais levar a vida normal. Precisa de cuidados. E vive pouco. E ele só cresceu um pouquinho a mais do que precisa. Não precisa muito. E gente que é alta demais, mesmo que não tenha o problema do gigantismo, é recomendado que as pessoas façam exercícios, criem massa muscular, porque senão elas vão se quebrar à toa. Eles sabem que é um incômodo, e é recomendado que cuidem da saúde e façam as coisas, e tem problemas ósseos, e tem problemas. Isso gera problemas de saúde. Então, assim, só para desmistificar essa ideia tão infantil de Nefilim. Primeiro que o termo nem quer dizer isso, mas enfim, eu sei que é associado a isso, então eu começo com isso. Segundo ponto é o que quer dizer Nefilim. Quem está estudando Ivrite já ouviu a palavra. Nafal, né, quer dizer uma pessoa que caiu, certo? O termo em hebraico se refere à pessoa que caiu no chão, caiu de algum lugar. Então, os Nefilim quer dizer caído. Não está falando de anjo, está falando de pessoas, tanto que ele está falando que ele casa com a filha dos outros. Né? Então, Nefilim não tem a ver com nenhum ser mágico. Tem a ver simplesmente com essa narrativa que o Rambam está nos mostrando, de que haviam pessoas que seguiam aquele caminho do Adam,
E haviam pessoas que haviam se desviado desse caminho, que não seguiam mais isso, por qualquer razão. Esses eram os caídos. Como o próprio Caim se tornou um caído nesse sentido. E lembrem, né? Ele tem a narrativa dele lá. Então esses caídos eram essas figuras lendárias que estavam ali naqueles dias, como diz o texto. E aí eles se casaram, né, os filhos do Elohim, ou seja, os que eram da comunidade atribuída ao início de toda essa narrativa, a comunidade do Adão, né, eles se casaram com pessoas que não eram dessa comunidade. Por isso, os filhos dos homens. Por quê? Porque nós temos que lembrar, a Escritura aplica o termo Adam só a quem era daquele grupo. Por isso que eu me coloco como contrário, eu costumo não fazer isso, que é traduzir Adam como ser humano. Isso não é uma boa tradução, essa tradução foi popularizada mais pelo cristianismo, mas ela não é uma boa tradução porque o termo Adão é explicado, não é como se fosse um termo misterioso, que a gente não sabe de onde veio. Não, muito pelo contrário. O texto faz questão de dizer que Adão vem de Adamá, do solo. Portanto, o termo não quer dizer ser humano, o termo quer dizer alguém que é dessa terra aqui. Alguém que é dessa terra aqui, o cara que é dessa terra. E, portanto, não é Adão quem não é daquela terra. Então, esse é o ponto ali da narrativa. E a grande questão aí é quem seria a progênie intelectual de Adão. Então, quem deixou de ser, era e deixou de ser, era um Nafal. Né? É daí que vem a expressão desse verbo, que o verbo dos Nefilim é lipol. Lipol em hebraico é cair, ou deixar cair. Né? Lipol. Então, isso que quer dizer Nefilim, caídos. Eram antes progênie e caíram. E aí tem o Bnei Elohim. Os filhos do Elohim eram os que ainda eram progênie. E olha aí que interessante, eles casaram com pessoas que não eram. Né? Eles casaram com as filhas de homens que não eram progênie. Já contradizendo aquela narrativa era a raça adâmica. Não tinha nenhuma raça aqui. Tanto que eles se envolviam com pessoas que eram de outras comunidades. Porém, aí o texto mostrando essa interação, a interação do Bnei Elohim, o que era consciente, os Nefilim, os que eram, mas voltaram para a mentalidade egóica, e os que não tinham nem nada a ver com essa história, as pessoas comuns, né, os homens comuns. É a relação entre eles. E aí o texto vem dizer que o Elohim viu o mal que havia sobre o povo. Que mal era esse que foi visto pelo Elohim? O texto responde claramente. Yetzer marchevot libo. Inclinação, pensamentos do coração. Inclinação, Yetzer, é o que nós apelidamos na nossa tradição, o Yetzer Hará. Mas o Yetzer Hará, é preciso esclarecer, eles são marchevot. São pensamentos da pessoa, do íntimo da pessoa. Então, Yetzer Hará não é uma força do mal. Yetzer Hará é só sua mente quando identificada com ideias e opiniões, em outras palavras, pensamentos. O que é uma crença? Um grupo de pensamentos. O que é uma opinião? Um grupo de pensamentos. Quando você extrai sua identidade de crenças e opiniões, você então se identificou com o Yetzer Hará. O Yetzer Hará acontece quando há essa identificação. É simples. Não é nada muito complicado, não é nada demoníaco, não é nada de outro mundo, é desse mundo. Então, essa inclinação, ela é sempre ruim, ela é sempre causadora de sofrimento. Ela é a causa do sofrimento humano. Então é por isso que todos os pensamentos eram inclinados para o mal. Porque, como falamos há pouco, toda inclinação do Yetzer Hará tem a ver com a identificação que ele tem com as narrativas. Isso nunca tem uma visão do benefício do outro. É sempre eu. Mesmo quando o Yetzer Hará faz um aparente bem, é para extrair daquilo o seu senso de identidade. Por isso que você pega uma pessoa totalmente identificada com a narrativa e você quer que essa pessoa faça alguma coisa positiva, é só dizer para ela que ela vai ganhar alguma coisa. Mesmo que seja mentira. Mesmo que seja mentira. Pega uma pessoa perversa e diga para ele, mas se você fizer esse bem,
pelo menos quando você morrer, você vai se tornar uma estrela do céu. Aí a pessoa faz o bem, porque ela está interessada nisso aí que você falou, de não morrer de verdade. Isso aí interessa. Porque o Yetzer Hará vive dessa ilusão. Por isso que o Yetzer Hará ignora a morte. Por isso que a religião que o Yetzer Hará cria é a religião que mente sobre a morte. Que diz que você segue a nossa religião, você não morre não. Qual era a principal característica da idolatria egípcia? Que a morte foi vencida por nós. A gente não morre, na verdade. A gente vai para outro lugar. E eles queriam tanto convencer as pessoas que era isso mesmo, que aí quando o cara morria, eles botavam o cara vestido, davam os bens para o cara, ele carregava o cajado, botava a sandalinha. Não, ele vai precisar de tudo isso. Inclusive põe o dinheiro no bolso dele para ele poder levar. Para que o pobre, o ignorante, visse aquilo e acreditasse que precisa ter esses preparos todos, para mostrar que eles estavam absolutamente convencidos de que quando a pessoa morre, ele leva as coisas junto com ele. Da mesma forma, os gregos, né, dá uma moeda para o cara, porque ele vai pagar lá o tal, então bota o dinheiro aqui, vamos juntar o dinheiro para dar uma força para ele quando estiver do outro lado. Então, a mentira, porque a morte é negada pelo Yetzer Hará. E aí as outras religiões foram sofisticando essa mentira, e agora a mentira atual é, você não morre não, é só de mentirinha que você morre. Né? Você morre só de mentirinha, mas em seguida você vai ser levado, carregado por uns caras de asa, e aí esses caras de asa vão colocar você em algum lugar. Então, todos esses casos são negações da realidade, são subterfúgios do Yetzer Hará, porque a coisa que o Yetzer Hará mais teme é a morte, é a aniquilação. Porque no fundo o Yetzer Hará sabe que isso é inevitável, não tem como ele evitar a morte. Então ele cria toda a forma de subterfúgio que ele puder para evitar encarar esse fato. Então a realidade se torna inimiga do Yetzer Hará. E é por isso que toda a ação do Yetzer Hará é má. Porque toda a ação do Yetzer Hará afasta a pessoa da realidade. Mesmo aquela que é aparentemente inocente, mas ela afasta você de encarar os fatos como eles verdadeiramente são. E o divino aonde está nisso tudo? Está no real. Portanto, quando o Yetzer Hará te afasta do real, o Yetzer Hará te afasta da divindade. E aí, para te convencer de que não é o caso, o Yetzer Hará cria uma divindade imaginária. E é por isso que a Torá insiste tanto nisso, de que você não pode ter outro Elohim perante mim. Você não pode ter outro Elohim perante a realidade. Porque o teu Elohim tem que ser o mundo real. Mas o Yetzer Hará quer que o seu Elohim seja aquele do conto de fadas. Aquele dos poderes mágicos. Aquele que acha que você é a pessoa mais linda do mundo. Você é que importa. Pode morrer todo mundo. Você não, você não. Os seus, imagina, você é a família mais importante que tem, a sua. Né? Se o divino tem uma forma física e entra no planeta, lógico que ele vai na sua casa. Você é a pessoa mais importante que tem. E veja como os idólatras não são assim. Né? Aí eu quero muito conhecer o Deus quando ele vier. Porque, lógico, se o Deus vier, vai vir conhecer ele, né? Porque é a pessoa mais importante que tem aqui. Não é os outros. Sou eu sou a pessoa mais importante. Então, o ego aprecia muito isso, porque ele extrai o seu senso de identidade disso. Aí a pessoa vai dizer, eu me sinto protegido, eu me sinto guardado. Mas a pessoa, na verdade, ela está se iludindo. E Yetzer Hará precisa manter essa ilusão. Ele precisa manter essa ilusão. Então, por isso que ele cria uma divindade pessoal. É muito importante você entender isso. Há um grande mal no mundo. E esse mal é a ideia de Deus pessoal. Ou seja, ele é Deus como uma pessoa. Ele se importa muito comigo. E com o meu cachorro. E com a minha casa. Muito. Entendeu? Eu sou a coisa mais importante que tem. Mesmo que a realidade à sua volta negue esse fato. Né? Entende? Todas as tragédias que aconteceram na humanidade. Cadê o Deus pessoal de quem quer que seja? Não tem. Não é? Não tem. Então as pessoas não sabem como lidar com isso. Elas não sabem. E aí elas ficam assim, perplexas. É como a gente comentou em outra oportunidade, para quem se lembrar, do terremoto de Lisboa. Né? Onde estavam as pessoas quando aquele terremoto aconteceu? Eles estavam na igreja. Onde teve o maior número de vítimas? Justamente lá. A maior parte das pessoas que morreu rezando. Por quê? Porque era o maior prédio que tem. Quando tem um terremoto, ele vai afetar qual tipo de construção? Obviamente, a construção que for maior. Então, em 1755, qual era a maior construção que tinha em Lisboa? Igrejas.
Então, por isso que teve grande vitimização. Mas, por outro lado, os que não foram à igreja naquele dia e não morreram, eles pararam para pensar. Ué, mas então, eles não estavam falando que o Deus, eu sou a coisa mais importante para o Deus? Então, como que ele derruba a igreja na minha cabeça, e na cabeça da minha mãe, dos meus filhos e dos meus sobrinhos, e matou todo mundo? Porque, veja, foi um terremoto. Não foi um grupo do mal. Não tinha um ser humano para se apontar o dedo e demonizar. Foi um terremoto. Então, cadê o Deus que se importa com o meu umbigo? Parece que é uma ficção. O Yetzer Hará sabe disso. Mas aí ele cria subterfúgios. Por quê? Porque a pessoa precisa, quando ela está identificada, ela precisa da identificação. Exatamente. Aí de repente o diabo, ele vira o alter ego do Deus. Porque então o diabo provoca terremotos. Caraca, né? Ele vai ganhando novos poderes. A cada vez ele vai ganhando novos poderes. Chega num ponto em que o diabo tem mais poderes do que o Deus, né? Ele realmente é uma figura admirável, hein, na mitologia, né? Então você percebe com tudo isso como que o Yetzer Hará mantém as pessoas no delírio, afastando as pessoas da realidade. Foram 90 mil pessoas que morreram, estimado ainda, porque tem que falar dos que achou, né? Os que não achou. Era um período antigo ainda. Então, assim, aquilo ali levou a humanidade a um questionamento dessa narrativa do Yetzer Hará, de Deus pessoal, de Deus que está preocupado com o meu umbigo, entendeu? Porque isso é uma distorção do conceito do divino. Então, vocês devem se lembrar do começo do Guia dos Perplexos. Porque no começo do Guia dos Perplexos, o Rambam falou sobre isso, dizendo para nós que a pessoa que é contradita na sua crença literal dos textos, essa pessoa pensará que estaria traindo o divino caso ele use o seu intelecto para perceber a contradição. Essa é a mesma reação que o Yetzer Hará cria. Por isso que o divino aqui no nosso texto é colocado dizendo que ele determinou que... Ele está, na verdade, isso aqui é só uma revelação para nós, né? A imaginação do coração, o Yetzer Marshevot Libo, é sempre para o mal. Nunca tem nada bom nisso. É a causa do sofrimento humano. E aí sim, vai Nachen Hashem que Asa et Adam. O Hashem se arrependeu de ter feito o Adão sobre a terra. Isso afligiu seu coração. E aí o antropomorfismo vem só no final. Nós vamos ver por quê. Então, esse é o tema, como nós sabemos, da maldição do Éden. Nós temos Bereshit 3, 16 e 17, a maldição do Éden. Então, ela isha mar arbe etzvaner, veharoner, ve'etzem taldei vanim, ve'elisher teshukater, ve'uim shachbach. A mulher, ele disse, falamos antes, né? Eu vou aumentar sua dor no parto, você dará luz aos filhos com dor, seu desejo será para o seu marido, mas ele a dominará. Veja, a dominação do homem sobre a esposa é uma característica do Yetzer Hará. O texto deixa isso muito claro. Espero que você tenha tido a maturidade de perceber isso a essa altura. Essa postura do masculino de oprimir o feminino é sinal da identificação do Yetzer Hará. É sinal de que a pessoa não é progênie intelectual de Adão. Porque o feminino, a nossa relação com o feminino é justamente uma relação de julgamento, de inferiorização, de submissão, de dominação. Todas estas características do Yetzer Hará. Características daquilo que nos destrói, daquilo que provoca o sofrimento no ser humano. Portanto, o sofrimento da mulher por causa do homem é o epíteto do sofrimento da humanidade. Enquanto esse sofrimento continuar, o outro sofrimento nunca cessará. Isto é, o sofrimento da humanidade tem como um dos seus principais sinais de que ele um dia se aliviará se o masculino parar de oprimir o feminino. Isto é, se essa narrativa de dominação cessar. E aí o texto continua. Le'adan amar ki shemat lekolishtar, kolishterha, vetuchal min ha'etz asher tziviticha lemor lo tuchal mimenu, arura ha'adama ba'avurecha, va'itzavon tochelna kolimechayer. Então ao Adão ele disse, por ouvir o que a sua mulher disse, comer da árvore acerca da qual ordenei, você não deve comer dela, o sol é amaldiçoado por sua conta. Você trabalhará duro para comer dele enquanto viver. Que é a visão do ser humano
sobre a realidade, uma visão amaldiçoada. É o ser humano que passa a amaldiçoar a vida e o mundo, né? Então, por isso que o ser humano inventou a mentira do céu e do mundo espiritual, porque ele passou a amaldiçoar o nosso mundo, o mundo real. Esse é o resultado da maldição, né? Esse é o resultado da punição. Comer o fruto fez o homem amaldiçoar o planeta, que é o único lugar que ele tem. E ele acredita então na falsa promessa de que ele tem que ir para outro lugar para ser feliz, em vez de entender que o único lugar para ser feliz é aqui, e não tem nenhum outro lugar para você ir. Então, nesse ponto, nós temos que lembrar da elucidação que o Rambam já tinha nos dado sobre a expulsão do Éden no capítulo 2. Perder o Éden significa perder a capacidade intelectual de acessar a verdade. Isto é, a realidade. Não existe nenhuma verdade conceitual. Não existe nenhuma crença verdadeira, nenhuma ideia verdadeira. A verdade é a realidade. Portanto, perder o contato com a realidade é perder a verdade. Então, isso significa perder a consciência, perder a Neshama, por assim dizer. Né? Na verdade, você não perde nunca a Neshama, mas você perde a consciência disso. Você esquece quem você realmente é. E aí você passa a viver o delírio. Você passa a viver a ilusão de que você é uma outra coisa. E é por isso que as pessoas acham que são fantasmas dentro de corpos de carne. Por que as pessoas acham que são fantasmas e não elas mesmas? Tanto que a pessoa fica até fantasiando que talvez ela seja um fantasma de uma outra pessoa que viveu em outro lugar. Veja, tudo fuga de você entender quem você realmente é. Você não é o fantasma de ninguém e nem fantasma nenhum. Você é simplesmente um ser único e irrepetível na existência. Então, a nossa saída implica que nós mudamos a nossa cognição. Por isso que nós saímos do Éden. Nós deixamos de reconhecer o que é verdade, ou seja, nós saímos da realidade, confundindo opiniões com fatos, chamando pensamentos e crenças de verdade. Essa é a nossa saída do Éden. Foi isso que o Adão literalmente fez na narrativa, e a Havá. Por isso que agora eu espero que você tenha a capacidade de entender por que o texto usa essa linguagem sobre ele. Por ouvir o que a sua mulher disse. Não está falando da mulher. A mulher já tinha sido o endereço no texto anterior. Nesse texto aqui, ao Adão ele disse, porque você ouviu o que a sua mulher disse. Ou seja, você desprezou a realidade por causa de uma história que você ouviu. Mesmo que tenha sido de uma pessoa muito importante para você, a sua mulher. Mas você acreditou na história. Você esqueceu de que não é a história que determina o que é verdade. É a realidade que determina. Então, porque você trocou o real pelo fictício, você desprezou a realidade em favor da crença, e isso é o contrário do que foi ordenado. Quando ele disse, você não deve comer desse fruto, ou seja, você não deve trocar a realidade pelas suas opiniões. A sua opinião não vale nada. A sua crença não tem nenhum valor. É muito fácil você perceber que a crença do outro não tem valor. Mas é muito importante você entender que a sua crença não vale nada. Nada, 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 nada. Nenhum valor sequer. Nada mesmo. Porque ela é só um pensamento. E um pensamento não significa nada. O pensamento em si mesmo é um produto da mentalidade. O valor que nós achamos que o pensamento possui vem da nossa identificação com isso. Portanto, é um valor fictício, não é um valor real. Então, quando um pensamento passa a ter valor? Quando ele empresta valor da realidade. Então, por exemplo, o pensamento científico só tem valor porque ele aponta para a realidade. Isso é que é o valor dele. Não é a opinião do cientista. Esta não vale nada, como a opinião de todo mundo. Não é uma coisa que tenha valor nela mesma. Mas a realidade para a qual esta ideia aponta, esta sim tem valor. Então, da mesma forma, a crença não vale absolutamente nada. Deve ser abandonada toda a crença. Porque a ideia só terá valor se e somente se apontar para a realidade, apontar para o divino. É do divino que se extrai valor.
É do divino que se extrai a distinção, ou seja, a santidade, a unicidade de algo. E, portanto, a santidade, a unicidade, o valor de alguma coisa, só está na realidade, nunca no pensamento de ninguém, especialmente no seu pensamento, especialmente quando você analisa o próprio pensamento. Então você deve, mais do que olhar o pensamento do outro, olhar o seu pensamento. E entender que ele não tem valor nenhum. E aí você começa a entender a pulsão do Yetzer Hará em querer que o seu pensamento seja ouvido. Que a sua opinião seja valorizada. Valorize a minha opinião. Que a sua crença seja protegida. Respeite a minha crença. Ou seja, respeite o meu delírio. Respeite a minha loucura. Eu extraio disso a minha identidade. Eu não existo sem essa ilusão. Não destrua a minha ilusão. É isso que o Yetzer Hará está dizendo. E é exatamente isso que nós não devemos fazer, se nós desejamos voltar para o Éden, isto é, voltar para a realidade. Então, sair do Éden é perder a capacidade intelectual de acessar a verdade, de acessar o divino. Nós trocamos a percepção intelectual pela imaginação moralista. E é por isso que hoje nós vivemos numa sociedade moralista. Numa sociedade suplantada pelo Yetzer Hará. Numa sociedade que vive de delírios. E daí você percebe o sofrimento. Sofrimento que cada um vive no seu particular e, coletivamente, que causa nas pessoas. Por isso que nós temos uma sociedade de exploração, uma sociedade de injustiça, uma sociedade de distorção. Distorção do outro, distorção dos fatos. Então nós todos comemos o fruto, que o Hashem disse não é para comer do fruto, e nós experimentamos o que aconteceu, para que tenhamos certeza de que é isso mesmo. E nós temos que voltar, então, agora o nosso caminho é o caminho de volta para o Éden. E o Silvio comenta, a gente briga ferrenhamente para que a nossa alucinação seja ouvida. Exatamente, é uma necessidade do outro acreditar. Não. Quando você notar em você mesmo um movimento, nas suas relações pessoais mesmo, quando você notar em você um movimento, uma necessidade, uma vontade de estar certo, você está observando o Yetzer Hará em ação. O Yetzer Hará tem essa necessidade, estar certo. Ele tem necessidade de ter razão. Veja, você pode apontar para uma verdade ao conversar com alguém. Mas a pessoa pode não perceber o que você disse. Ou por causa da inconsciência dela, ou por não ter entendido o que você falou. Então você pode dizer para uma pessoa um fato. Por exemplo, que a evolução por meio de seleção natural é um fato. E aí a pessoa pode reagir dizendo, eu não acredito nesses cientistas. Não há em você a pulsão de dizer, não, mas você tem que acreditar. Não, não tenho. Se a pessoa não entende, ela não entende. O fato não muda por causa disso. É a mesma coisa, eu posso apontar para o divino, eu posso apontar para esses ensinamentos do Ramban, e a pessoa reagir, não, mas eu não acho nada disso. Tudo bem, se não. Não há o que fazer sobre isso. Ou você compreende, tem maturidade para entender isso, ou você não tem mesmo. E não há nada que possa ser feito a respeito disso. Então, uma das principais características do Yetzer Hará é querer provocar essa... Não, mas olha, a verdade é isso. Não, a verdade não é isso. Tudo que nós dizemos aqui apenas aponta para o real. É lá que está a verdade. Não é nada do que eu estou falando. Nada do que eu estou falando tem importância nenhuma sequer. Tudo isso pode ser rasgado, destruído e apagado da existência, como provavelmente será. Nada disso significa nada. É a realidade que importa. O que é eterno é o divino. O que é eterno é o real. Nós apenas apontamos para isso, porque o nosso trabalho não é propagar a verdade, falar a verdade. Não. A verdade não está conosco. A verdade está com o divino. A verdade é a divindade. Portanto, ninguém é dono dela. Nós apenas apontamos para ela. Porque nós queremos que os nossos irmãos em humanidade saiam da insanidade. Parem de comer o fruto que o Hashem disse para não comer. Só isso.
A maioria come esse fruto. Não é nada que você ou eu possa fazer a respeito disso. As pessoas são assim, e elas são insanas. O que nós temos que fazer é em relação a nós, manter a nossa sanidade, caminhar de maneira lúcida, em meio à loucura. Porque fazendo isso, outras pessoas que também desejem sair da loucura, verão em nós a porta de fuga. Quer dizer, como você consegue se manter lúcido em meio a essa loucura? Bom, olha, o caminho é esse, é assim que a gente faz. A gente estuda isso, a gente pensa assim, a gente rejeita essas crenças, a gente abandona esses paradigmas. E aí a pessoa pode se sentir convidada. Convidada pelo quê? Pela sua paz, pela sua lucidez, pela sua sanidade. E ela pode também não ter essa reação. E tudo bem, porque não é sobre isso. Não se trata de você decidir quem é que vai e quem é que não vai. Eu não tenho, entende? Não tem essa pretensão, nós temos que crescer, a palavra tem que ser ouvida. Não, não tem que ser ouvida. Quem teve acesso, teve acesso. Quem não teve, não teve. Não há nada que você ou eu possamos fazer a respeito disso. Nós temos que nos focar no real. A mensagem aponta para o real. Quem não tiver o grau de consciência para perceber isso, não perceberá e pronto. E de repente passa-se 10 anos, a pessoa vai ler de novo a mesma coisa, aí sim ela entende. Por quê? Porque ela atingiu o grau de lucidez, de maturidade para isso. Exatamente como nosso colega colocou de uma maneira eloquente, né? Tudo isso que você fala é verdade, a verdade está na realidade. Exatamente. Quer dizer, veja como esse raciocínio é indiscutível, né? Quer dizer, ele não é passível de a gente ficar, não, mas veja bem. Não, não tem veja bem. A realidade, onde está a verdade? A verdade está no que é real. Onde está o divino? O divino está no que é real. Ou você acha que o divino está onde? O divino está no mundo do Harry Potter? O divino está nas fantasias religiosas? Claro que não. Como que ele poderia estar lá? Cada fantasia conta uma história diferente. Mesmo às vezes dentro da mesma religião você tem várias fantasias distintas. Então como é que poderia estar nisso? Não, a verdade está no mundo real, que é igual para todo mundo. Então, o que você percebe das narrativas religiosas? Que elas tentam, todas elas, inclusive a nossa, fugir da realidade. O judaísmo atual é simplesmente uma outra fuga do real. De gente que tem medo de encarar a realidade. Não tem a maturidade para lidar com isso. Então não é diferente. Nós não somos... A religião judaica hoje em dia não é melhor que a religião cristã, que a religião hindu, que qualquer religião que seja, que as pessoas usam como muleta para a sua limitação intelectual. Isto é, para a sua incapacidade intelectual de acessar a verdade. Nossa religião também é muleta. E é por isso que nós precisamos do Ramban para nos trazer de volta. Por isso que o estudo do Ramban é tão importante. Exatamente, toda loucura que as pessoas, que a realidade mostrar que é falsa, eles vão inventar um mundo fictício aonde aquilo seria verdade. Percebeu como funciona? É como nós estamos falando da mortalidade infantil, quando a pessoa faz circuncisão, e o cara viver num mundo paralelo, aonde na imaginação dele nenhuma criança nunca morreu de circuncisão. Para você cogitar uma coisa dessa, você ou tem que ser louco mesmo, assim, diagnosticado por psiquiatra, o que é muito provável, tem muitos casos assim. Eu falo por experiência, de ter conhecido pessoas assim, que eu via que falavam um monte de asneira, mas depois que eu fui convencer pessoalmente, aí eu entendi por que tinha tudo aquilo. A pessoa não era boa da cabeça mesmo. Não é questão de nada. Estavam tratando a pessoa como se a pessoa fosse normal e a pessoa precisava de um psiquiatra para ajudar ela, mas ninguém dava um psiquiatra. Porque a pessoa está na religião, então ele acha que resolve tudo com reza. Mas a pessoa tinha problema psiquiátrico. Então tem muito disso, na nossa religião, principalmente. Mas fora esse caso, você também tem o caso da pessoa viver um delírio, há muitos anos já. E está totalmente identificado com aquilo. E ela não aceita o mundo real, por traumas de infância e por outros problemas. Então a invenção de mundos fictícios para evitar lidar com a realidade é o que faz a Kabbalah e o misticismo serem tão atrativos para as pessoas. As pessoas não querem ou fogem
de ter que lidar com o mundo real como ele é. É por isso que a idolatria é tão famosa e a nossa religião, na maior parte da história da humanidade, nunca foi uma religião famosa, atrativa, porque ela não tinha esse elemento. Mas aí quando a nossa religião adota esse elemento, a partir do século XIII, aí a nossa religião começa a ficar famosa também. Por quê? Porque é uma boa fuga, é mais uma fuga diferentona. É uma fuga judaica da realidade. E que é outra mentira também. É outra forma de você comer o fruto que o Hashem disse, não é para comer desse fruto. Todo misticismo é idolatria. Não tem exceção para isso. Porque todo misticismo é fuga da realidade. Todo misticismo é culto ao fruto da imaginação. Então, o intelecto ativo, que é, portanto, a consciência, é o divino em nós. A nossa imagem e semelhança com o divino na linguagem das Escrituras. Esse é o nosso único caminho de volta para a divindade. É por meio da consciência, é por meio do retorno à realidade. Em contraste com isso, a imaginação, ou seja, a mentalidade identificada com a imaginação, é na mesma linguística da Escritura a parte corpórea da nossa estrutura mental, por assim dizer. É como se a nossa mente fosse um corpo, mas não um corpo de carne, um corpo de dor. Eu espero que você entenda isso. É como se a nossa mente fosse um corpo nosso, mas não um corpo de carne, um corpo de dor que nós temos. Todos nós carregamos esse corpo de dor. Que são o quê? São as injunções que nós recebemos desde a infância, os preconceitos. O nosso machismo é um corpo de dor, o nosso chauvinismo é um corpo de dor, a nossa xenofobia, homofobia, tudo isso é corpo de dor que nós carregamos. Nós carregamos identificações que nós recebemos de outras pessoas, que também eram identificadas. Porque o Yetzer Hará é como um vírus, ele se multiplica. É por isso que ele precisa tanto dos outros, para ele se multiplicar, se alimentar do outro, o outro dele, e assim eles terem uma rede. Por isso que forma-se um ego coletivo, e da mesma maneira se forma um corpo de dor coletivo. Então aí a opressão do homem sobre a mulher fez as mulheres criarem um corpo de dor coletivo, que é uma narrativa coletiva de que nós somos as sofredoras. Aí você cria uma visão extrema sobre a coisa, em vez de olhar a coisa de maneira racional, para procurar resolver o problema. Entender qual é a raiz do problema. Você se torna combatente, quero discutir com o outro, quero prejudicar o outro. Aí, entendeu? O problema não importa mais ser resolvido. Pelo contrário, é importante que o problema continue, para que eu continue tendo essa identidade de sofredor. Da mesma coisa acontece com a nossa religião. Você nutre preconceitos contra não-judeus, dizendo que você é contra o antissemitismo, para você gerar antissemitismo e, portanto, continuar sendo o perseguido. Da mesma forma que cristãos, que na Roma Antiga eram minoria perseguida pelos romanos, e depois que eles se tornaram maioria, eles continuam oprimindo os outros para continuarem tendo reação ruim e continuarem dizendo que são os perseguidos. Para não perder essa identidade de o perseguido, embora eles sejam a maioria e sejam eles que persigam. E a nossa religião faz a mesma coisa, com as suas próprias identificações. E assim cada mentalidade cria sua própria identidade. E permanece, não há interesse no Yetzer Hará de que termine-se o conflito. Não. Se alguém apontar numa direção que põe fim ao conflito, essa visão vai ser considerada horrenda para o Yetzer Hará. É preciso uma visão que mantenha o conflito existindo, que mantenha um antagonismo. Então, por exemplo, você pega, em todos os campos sociais, você pega a postura das pessoas sobre drogas, por exemplo. O que elas precisam? Elas precisam que seja mantida a visão demonizada do drogado, para que eu seja sempre na guerra contra as drogas. E não entendendo que aquilo é um reflexo de um problema emocional daquele ser humano. Não, mas isso não importa. O que importa é a luta contra as drogas. Mesmo que morram muitas pessoas, é uma guerra, tem baixas mesmo, é normal. E é uma guerra perpétua, que nunca vai ser vencida, porque ela não quer ser vencida. Porque qual é o que termina com essa guerra? Ué, é só você tirar o sistema de legislação disso. É só você discriminar. Uma vez que você discrimina, então pronto, não tem mais guerra. E aí você pode começar a cuidar dos seres humanos. Foi a mesma coisa com o álcool no começo.
O álcool foi criminalizado. O que gerou? Guerra civil. Por quê? Porque tem uma coisa proibida. Aí depois, não, agora é descriminalizado. O que aconteceu com as grandes lutas e os conflitos? Cessaram. Agora a gente tem que focar nos seres humanos. Não é mais na guerra. Então o Yetzer Hará tem essa linguagem para resolver problemas. A guerra contra o terror é o que mantém o terror existindo. A guerra contra as drogas é o que mantém a droga existindo. É isso que as pessoas não entendem. O Yetzer Hará precisa do conflito, precisa da demonização do outro. Tudo aquilo que você resiste, persiste. Aquilo contra o que você faz guerra é porque você se identifica com isso. É por isso que dizem, e falam com razão, que essas pessoas que têm ódio obsessivo contra homossexuais, provavelmente eles são. Isso não é um xingamento. Isso é porque a pessoa está combatendo no outro algo que possivelmente ela percebeu nela mesma. E por isso a obsessão com o outro. Por não deixar a pessoa viver em paz. Pensar na pessoa o tempo todo. Estar reativo com aquela pessoa. Como nós falamos antes do Davi. Eles o acompanham, o espreitam e ficam sempre olhando os seus passos. Por que essa obsessão do Yetzer Hará? Porque a pessoa está combatendo, na verdade, algo nela mesma. Que ela não aceita. Que ela não reconhece. Que ela não quer olhar para isso. Justamente porque é uma fuga da realidade. Se a pessoa aceitar a realidade como ela é, tudo muda. E os conflitos perdem o sentido de existir sequer. Então, tendo perdido essa capacidade intelectual de discernir verdade da ilusão, é que nós fomos dominados pela imaginação. Ela combina nossos sentidos por meio dos quais nós percebemos a dor física e então nós projetamos essa dor física no divino, conforme a linguagem do ocultamento da face, que teria sido o primeiro ato de retrair do divino que o Rambam está nos explicando. A cura apenas ocorre na narrativa quando Moshe está no Sinai. No segundo tomo, capítulo 30, o Rambam escreve o seguinte. Outra dentre as passagens surpreendentes e que o sentido literal é extremamente absurdo, mas que quando entenderes verdadeiramente os capítulos desse tratado, ficarás admirado pela sabedoria desta alegoria e de que como ela está de acordo com a natureza do ser é esta. No momento em que a serpente veio até Havá, contaminou-a com veneno. Os israelitas que estiveram no Sinai removeram aquele veneno. Idólatras que não estiveram no Sinai não se livraram disso. Note isso muito bem. Quando ele fala idólatras que não estiveram no Sinai, ele não está falando, que ele está citando um midrash, né? Não está falando de não-judeus, porque é óbvio que não-judeus não estiveram no Sinai. Só hebreus estiveram no Sinai. Então quem são os idólatras? Que embora estivessem no Sinai, não estavam no Sinai. São os inconscientes. O idólatra não está no Sinai. Os anciãos de Israel não estiveram no Sinai. Por isso o texto diz, eles viram Hashem em forma física e depois eles morreram. Eles não fazem parte disso. Esses são os idólatras que não estiveram verdadeiramente no Sinai. Então, o que a serpente fez foi contaminar com veneno, ou seja, a identificação com Yetzer Hará. Por que veneno? Porque espalha como um veneno que entra na corrente sanguínea e afeta o corpo todo. Assim, o Yetzer Hará entra num ser humano como se fosse por uma veia da sociedade e afeta toda a sociedade. O Sinai remove esse veneno. Por quê? Porque ele traz a pessoa de volta para o divino. O Sinai representa, então, um encontro com o divino. E o encontro com o divino, ele é tão chocante, por isso que ele é retratado como uma montanha em erupção, um vulcão, um elemento, portanto, da natureza. Todas as coisas associadas ao divino são naturais. Montanha, trovões, relâmpagos, anoiteceu, fumaça, tremor de terra, fogo. E a voz do divino do Sinai é a voz que sai do fogo, ou seja, de onde não há o elemento biológico. Então não é um corpo, não é uma pessoa, não é um Deus pessoal. Então a Torá revela a verdadeira forma do ser humano, o Hashem, por meio das ações e no pensamento. Os rabinos inspirados pela Torá legislaram sobre o caminho desta relação aos judeus. Isso é assim porque a idolatria, que é tida como uma promiscuidade na Escritura, é isso que você precisa entender da linguagem da Escritura.
Quando a Escritura fala ser contra a prostituição, a Escritura não está condenando a mulher chamada prostituta. Esse não é o assunto da Escritura. É tão verdade isso que com quem Yahushua casa quando chega em Canaã? Com a prostituta que ficava no muro. Por quê? Porque ela ser prostituta para ele não era um problema. Assim como o Hashem fala para o profeta, o Amós, não é? Você tem que se casar com a prostituta. Por quê? Porque esse é o exemplo que eu quero que você... Ela representa o que Israel representa para mim. Ela não fica com muitos homens, não é assim que ela vive? Então Israel é idólatra. Lembrem aos judeus que eles são idólatras, eles não são monoteístas como eles gostam de se gabar. Eles são idólatras. Então você deve fazer isso, que deve representar isso realmente. Tenha filhos com ela, para mostrar como eles têm os seus filhos na idolatria e dizem que são meus filhos. Mas não são meus filhos, são filhos da idolatria. Como os das prostitutas, provavelmente não é seu filho também. Então veja, para o Hashem, aquilo não foi feito de fato? Foi. E para o Hashem, não era imoral? Não, porque o Hashem não tem nada a ver com isso. Com o biológico da questão. Hashem não está obcecado com a sexualidade humana, como querem fazer crer os idólatras. Os idólatras precisam de um Hashem moralista, porque eles são assim. Porque eles negam as pulsões sexuais neles mesmos. Então, como eu nego a minha pulsão sexual? Condenando o outro. Óbvio, o Yetzirah sempre faz isso. Não acabamos de dizer a guerra contra a droga, a guerra contra o terror, a guerra contra não sei o quê? É a mesma coisa. O que é a guerra contra a imoralidade? É a pessoa negar a própria imoralidade. Aquilo que ela chama nela mesma de moralidade. E o que é que ela chama nela mesma de moralidade? Simplesmente suas inclinações sexuais. Ela chama isso de moralidade. Quando que a verdadeira imoralidade é a idolatria. É a distorção da realidade. É a desonestidade. É o assassinato que as pessoas cometem, física e socialmente. É as mentiras que as pessoas contam. É a distorção da realidade. É o engano. É isso que é imoral. Como diria o escritor português Saramago. Não é a pornografia que é imoral, é a fome. As pessoas foram doutrinadas a acreditar que a pornografia é imoralidade. Não, deixar um ser humano passar necessidade, isto é imoralidade. Não é o problema de como a pessoa faz sexo, isso é problema dela, isso é a vida íntima dela, você não tem nada com isso. Você não tem nada a se incomodar com isso, cuide da sua vida. Agora, quando um ser humano está passando necessidade na sua cidade, isso é uma imoralidade que está sendo cometida na sua cidade. Isso te faz ficar sem sono? Isso te faz postar textão no Facebook? Isso te faz se incomodar? Não. Então você não é preocupado com a imoralidade, com a verdadeira promiscuidade. A verdadeira promiscuidade da Bíblia hebraica é a idolatria, é a distorção da realidade. Então é por isso que o texto... Exatamente, como o Silvio está colocando, deixar uma criança passar fome ou qualquer outra pessoa. Essa é a verdadeira imoralidade. A imoralidade é o desamparo do ser humano para com o ser humano. Isso é que é imoral. Não é a maneira como a pessoa leva a vida sexual dela. Isso é problema dela, não é problema seu. Isso são coisas de animais. Animais fazem isso. Você só descobriu agora? O divino não tem nada com isso. Por isso que o divino falava aquelas coisas. E aí você pega teólogos torcendo e distorcendo o versículo. Como que o divino falou uma coisa dessa? Não, é que não quis dizer isso. O outro vem dizer, não, mas é que não foi que aconteceu assim, foi que aconteceu assim. Porque eles estão todos se rebolando para evitar lidar com o fato de que o divino não se importa com isso. O divino se importa com idolatria. Tudo que está escrito em Vaikra 18 tem a ver com idolatria. E o texto deixa isso claro. Vocês não farão essas coisas que as nações em volta fazem para os seus Elohim, porque essas nações rejeitam. E aí sim, dá os costumes, os ritos sexuais que eles faziam lá. E o Hashem fala, não é para fazer nada disso, porque isso é a religião deles. E eu não quero que vocês façam isso. Como os egípcios, que o faraó casava com a irmã dele. Por que o faraó casava com a irmã dele? Porque ele era de uma raça superior, não podia casar com gente inferior. Então a única outra pessoa superior que tinha era a própria irmã dele. Assim como os aristocratas europeus faziam também. E até hoje as pessoas fazem assim, casam só entre parentes. Por quê? Porque a outra pessoa é inferior a eles. Sendo que isso é a causa de eles terem tantos problemas genéticos, pessoas com deficiência e tudo isso. A idolatria que causa esse problema. Não é a questão de quem faz sexo com quem, porque para o divino isso é irrelevante. A questão toda é a questão de você ter atitudes motivadas pela idolatria, em vez de observar a realidade como ela é de fato. Então o moralismo e toda essa cultura da condenação do outro
ela vem como fruto principal dessa árvore, que é a árvore que foi proibida. Então, aqui, né, a promiscuidade na escritura tem por reflexo a promiscuidade física na prática ritual, ou seja, existia uma religião que era praticada com atividade sexual, como, por exemplo, os romanos. Os romanos praticavam sexo em grupo como parte da religião deles. Recentemente, agora, encontraram em Roma enterrado um barco que teria pertencido a Nero, aonde era feito esses rituais. Então, aquilo era imoral? Não. O ato em si, não. O que é imoral era a distorção da realidade daquilo. Porque aquilo leva à idolatria. E a idolatria, lembre-se que esse cara foi o cara que ateou fogo em Roma e colocou culpa nos outros. Fez pessoas serem assassinadas por causa disso. Isso é imoral. Então, quando a Torá afasta a pessoa da idolatria, porque a idolatria induz a imoralidade. E a idolatria sempre foi muito atrativa porque ela envolvia a sexualidade. E todo mundo tem inclinações à sexualidade. Todo mundo é ser humano. Então era muito atrativo. Então, por causa disso, a Torá insiste nesse ponto e usa essa linguagem como símbolo maior da idolatria. Não porque o Hashem tenha problema com a sexualidade humana. E, para todos os efeitos, com a sexualidade de bicho nenhum no planeta. Afinal de contas, tem cada animal aí com maneiras de se reproduzir que você fica estupefato. E é tudo obra do divino. Então, neste caso, a pessoa é uma representação de uma esposa cujo marido é o Hashem. O Sinai teria sido, então, o casamento que cura a promiscuidade da idolatria, que é o foco central da Torá. Razão pela qual Havá foi a personagem escolhida naquela representação, a esposa infiel, infiel ao divino. Ou seja, Havá não representa a mulher, Havá representa todos nós. Nós somos a esposa infiel do Hashem. O Sinai representa a expansão providencial do ato de se retrair após o Éden. Então, esse é o peso disso que nós estamos... sem querer eu cliquei fora. Esse é o peso do que nós estamos trazendo. É um tema para você observar diretamente. Tem mais coisas para ser dito, mas nós temos que cessar por causa do horário. No próximo shiur, nós vamos falar sobre esse conceito que falamos do Vayetetzevet Libo. Né? O Hashem se irou no seu coração, ou o Hashem se arrependeu de ter feito o homem. E nós vamos ver o que isso significa. Mas, por enquanto, vocês devem observar isso que nós apontamos, porque o Yetzer Hara em nós resiste a isso, e isso é natural. O Yetzer Hara não entende nada disso para o que nós apontamos, só Neshama entende isso. E essa inversão de valores, ela é genérica. Ela acontece em toda a sociedade, acontece há muito tempo já. As pessoas não têm problema nenhum em serem cruéis aos seres humanos em todos os setores da vida da pessoa. Mas eles acham que moralidade tem a ver com a sexualidade humana. E não, tem muito pouco a ver com isso. Tem muito mais a ver com toda a crueldade que o ser humano comete uns contra os outros. Isso sim. Né? E nós vamos aprofundar mais nesse tema, em muitos outros textos. Por enquanto nós ficaremos por aqui. Eu sou grato aos que compareceram, aos que comentaram, aos que participaram. E aguardo vocês na nossa próxima aula da B'ezrat Hashem Yitbarach.